Olá, terapeuta, tudo bem? Como vai? Aqui é Edson Irala e dessa vez venho trazendo um assunto que acomete um número imenso de pessoas. É tido como uma doença e a maioria dos portadores dela não se enxergam como sendo um doente. Ou trata-se de uma situação de apenas olhar para isso. E o que nós estamos falando é o tabagismo. Hum, Mas antes quero pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar com outras pessoas, porque é um assunto de relevância, e assim esse conteúdo poderá chegar a maior número de pessoas, pois tenho como sendo minha missão de ajudar o maior número possível de terapeutas, clientes, pacientes. E suas anamneses têm que ser muito bem feita, porque assim você vai realizar uns atendimentos mais precisos com muito mais objetividade. Terapeuta, esse é mais um assunto de altíssima relevância dentro do processo que nós estamos conversando. É extremamente sério e de urgência. Por se tratar de uma doença por dependência, nós falamos isso, dependência da própria nicotina, não é verdade? O tabagismo, como sabemos, é um ato de consumir cigarros e outros produtos que contenham tabaco, cuja droga ou princípio ativo é a nicotina. Essa nicotina é encontrada no tabaco, é uma substância psicoativa e ela causa dependência e provoca mudanças comportamentais e em seu estado emocional, produzindo uma sensação, uma falsa sensação do prazer. O fato que é a ingestão contínua desse psicoativo faz com que haja uma reação natural e espontânea do nosso organismo. E vai gerar uma tolerância à droga. O que isso ocorre? Vai ter uma consequência. Com o passar do tempo, o fumante passa a ter necessidade cada vez mais de consumir muito mais cigarros. Nesses meus 18 anos de experiência em atendimento, já recebi várias situações de pacientes. E dois tipos são clássicos. O que chega por vontade própria, na busca. Normalmente esse paciente já tentou parar de fumar diversas vezes, mas reconhece que sozinho não consegue esse paciente sair desse vício. Normalmente ele tem uma convicção de ser por conta da dependência pela nicotina contida no cigarro, e a maioria dos pacientes com esse perfil admite se tratar de uma doença muito profunda. E até, já em alguns casos, procuram por tratamento alopáticos, né? Esses alopáticos têm a ver com farmacológico, sem terem tido resultados eficazes. E chega também o paciente que vem trazido por outra pessoa. Esse é um outro caso. Muitas vezes a esposa, pai, filho, etc., um parente próximo, um amigo, enfim, normalmente esses pacientes apresentam uma rejeição clara ao fato de se tratar de uma doença. Porém, apesar da grande maioria estar ciente de possuir, de ter essa dependência da nicotina, afirmam, olha que interessante, né? Eles afirmam que pode largar o cigarro a qualquer momento. Ele diz assim, não, eu sou dona da verdade. Então, terapeuta, esse é um exemplo que quero falar mais uma vez para você a respeito de você fazer uma grande anamnese. É de vital importância. Ela tem que ser rica, ela tem que ser detalhada, pois é ali que você vai perceber exatamente o que está ocorrendo com o teu paciente. Porque você vai ter uma análise muito mais perfeita. E você vai buscar no íntimo do seu paciente aquilo que nós chamamos de cofre de informações. Bem interessante, né? Por quê? Porque nós temos que analisar o paciente não pelo que ele fala. Olha que interessante isso, hein, terapeuta? Não pelo que ele fala, mas sim pelo que extraímos desse cofre de informações que está lá dentro.
E como nós vamos conseguir a chave do cofre, né, do paciente? É ter todas as informações precisas no momento em que nós estamos fazendo a anamnese, para nós termos um diagnóstico através do mesmerismo. Nós temos que entender que o mesmerismo é uma técnica onde que nós temos a percepção. Nós estamos sentindo o paciente. E quando você sente o paciente, você começa a entender e sentir o que ele está passando. Como você já tem uma anamnese bem feita, o que vai ocorrer? Você vai sentir o paciente e criar um rapport com ele. Quando você faz isso, você começa já a liberar através do teu pensamento uma percepção maior, um sentimento maior, que ele vai entender, vai sentir e vai ficar mais dentro da tua frequência mental para que você, através do pensamento, desenvolva uma situação de frequência energética para que ele elimine aquela sensação de compulsividade. Isso é uma das técnicas do mesmerismo. Uma outra técnica que nós utilizamos muito tem a ver com a fascinação. A fascinação, ela vem de uma maneira um pouquinho diferente, porque além de você já ter a anamnese, você também vai olhar com teus olhos dentro do canto do olho do seu paciente. E aí também fazer uma conexão. Porque na fascinação, a força tem que ser através do olhar. E esse olhar, você vai começar a transmitir para ele aquilo que ele precisa. Uma das situações mais importantes dentro desse trabalho é que você vai ter que empoderá-lo para que ele sinta força para sair daquela compulsividade que ele tem, que é o vício da nicotina, do tabagismo. Através desse olhar fixo, e quanto mais você tiver esse olhar fixo, mais você vai ter força de transmitir para ele e ele absorver essas informações, fazendo as mudanças necessárias para que ele tenha mais força e segurança para sair fora desse vício. Uma outra linha que nós utilizamos muito é através do lado sistêmico. E esse do lado sistêmico, nós temos que ter uma anamnese também bem feita para que o paciente entenda que você está preocupado com ele, de saber as informações e de onde vieram, e nós vamos buscar através do seu passado essas informações que muitas vezes ele não fala, mas nós temos que começar a perceber e sentir. Porque nós temos que também entender, através da ancestralidade, as situações que vieram a causar um trauma, e esse trauma foi desperto nele como gatilho. E esse gatilho, ele vai usar fugas mentais, e uma delas é a busca do vício. Quando ele entra no vício da nicotina, através dessa força do olhar, nós vamos acessar aquilo que está dentro do seu inconsciente para que nós possamos entender a causa através desse lado sistêmico. E aí nós liberamos aquilo que está nessa frequência que vem vindo como se fosse uma ponte. Em cada época, em cada geração, ela vai se manifestando ou potencializando ou trazendo cada vez mais situações difíceis para as famílias. E esse lado sistêmico é uma das coisas mais interessantes para a liberação desses traumas. Uma outra técnica que nós utilizamos também para ajudar o paciente é o Reiki. Porque o Reiki, através da imposição de mãos, nós começamos a colocar um paciente num estado de relaxamento. Pois quando você coloca as tuas duas mãos numa posição em que eles sintam bem-estar, nós vamos direcionar essas mãos para pontos estratégicos no corpo, onde ele vai sentir um bem-estar. No momento que ele sente esse bem-estar, ele vai acessar as informações que ele precisa para a liberação daquilo que ele vem em busca. Se ele vem em busca de uma liberação do tabagismo, da liberação da nicotina, dos vícios, da compulsividade, nós conseguimos liberar isso através também do empoderamento, da energia das mãos sobre o paciente, sobre o cliente, e ele vai sair de lá muito mais satisfeita com essa situação que ele recebeu de energia, de força, através do lado reikiano.
através da imposição de mãos para a liberação dos seus traumas. Uma outra técnica também que nós usamos é o biomagnetismo. O biomagnetismo tem a ver com ímãs, e os ímãs, eles são colocados no corpo também em pontos estratégicos, mas sempre em pares, positivo e negativo. O que ocorre com isso? Que quando eu coloco esses ímãs, positivo e negativo, nós fazemos uma ressonância, uma concordância dentro do corpo, onde ele vai buscar essas moléculas e ele vai, com a força do ímã, restabelecer novamente essa conexão dentro do corpo, através da força dos ímãs. Geralmente, os ímãs eles têm uma potencialidade, e essa potencialidade nós chamamos de Gauss. Então, os ímãs têm uma força em Gauss. O que nós precisamos? Que esses Gauss sejam acima de 1700, porque aí nós conseguimos obter um resultado mais efetivo e prático para a liberação dos traumas, dos vícios e da compulsividade. O tabagismo é uma doença e ele é uma dependência da nicotina, que tem relação aproximadamente com umas 50 enfermidades. Dentre deles, vários tipos de câncer, atingindo vários órgãos, entre eles o pulmão, laringe, faringe, esôfago, estômago, fígado, bexiga, colo do útero. Ele é causador também de várias doenças, principalmente do aparelho respiratório, como enfisema pulmonar, como bronquite crônica, né, asma, aquela rouquidão, a tosse, enfim. É considerado uma doença pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e devido às alterações físicas, emocionais e comportamentais que provoca, ele é muito difundido para fazer a liberação dessas dificuldades, desses problemas. É uma droga que contém mais de 4.700 substâncias nocivas para o nosso organismo. Primeira, veja quais são os 3 principais motivos que levam as pessoas a desejarem parar de fumar. Qual seria esse, hein, terapeuta? Uma delas é bem interessante para você poder entender e já passar isso para ele. Vai começar a colocar na mente dele essas dificuldades, né? E uma delas é o dinheiro, né? Atualmente, um maço de cigarro custa mais ou menos em torno de 7, 7,50, podendo variar de acordo com a marca e região do estado, né, do país. Uma pessoa que fuma um maço de cigarro por dia gasta, em média, por volta de R$ 2.700. Então, isso vai pesar no bolso. Esse é o primeiro ponto. Porque nós temos que ter um chaveamento para a mente. E aí você tem que começar a ter informações. E essa é uma delas. A segunda é a saúde, né? Veja como é feito isso no corpo, né? Porque 20 minutos, se você para de fumar, a tua pressão sanguínea volta ao normal. Você sabia disso? 2 horas, pessoal, não há mais nicotina. Parou a nicotina. Deixa de circular a nicotina no corpo somente 2 horas. 8 horas, o nível de oxigênio, pessoal, ele chega de volta ao normal ao corpo. De 12 a 24 horas, em média, seus pulmões já voltam a ficar muito bem, muito melhor. Em mais ou menos 3 semanas, a respiração se torna mais fácil e a circulação melhora do corpo, a pele e os cabelos começam a ganhar mais brilho. Mais brilho. A pele ela começa a ficar mais sedosa, mais suave. O que ocorre com isso? Isso vai fortalecer cada vez mais a beleza, a sensação de melhoria no corpo. Em um ano, olha só que fantástico isso. O risco de morte, de infarto, cai para 50%. 50%. De 5 a 10 anos, então, o risco é o mesmo que uma pessoa que nunca fumou. Então, imagine, se você parar 5 anos, acima de 5 anos, parece que você nunca fumou. Porque o corpo nosso é fantástico. Ele recicla e vai melhorar. Então, de 5 a 10 anos é como se você não tivesse feito nada. Então, é isso que você vai colocar
na mente do seu cliente, do seu paciente. E nessas conversas ele vai interagir, ele vai sentir, ele vai começar a absorver. E o terceiro ponto é a família. Além de prejudicar os familiares e animais, pessoal, o fato de fumar em casa influencia diretamente a outros familiares. Chamamos ganhos secundários. Né? Por quê? É porque muitas vezes até os filhos que estão em casa, né, a mulher que não fuma, eles fumam também, sem ter que usar o cigarro. Porque isso está impregnado em todo lugar. Chamamos o fumo passivo. Por quê? Não ocorre apenas quando está fumando, mas sim as substâncias que ficam nos móveis, impregnado em qualquer lugar, na cortina, nas paredes, objetos, e são absorvidos constantemente por todas as pessoas que frequentam ali. E agora? Como fazer? Vou agora tratar da hipnose. Pois nesse processo de terapia sistêmica, aplicada com ênfase à hipnose, como é falado, é ênfase. Então eu vou enfatizar que a hipnose pode ajudar nesse processo, além de todas essas ferramentas que eu já mencionei. Você sabia, talvez, é uma informação para você, que a cantora internacional, a Adele, fumava um maço de cigarros por dia. Buscou e procurou ajuda e descobriu que através da hipnose poderia libertar-se, e se libertou. Libertou das dependências. A história é confirmada em entrevista da cantora em várias revistas de maior credibilidade no mundo. Informou o jornal Daily Mail, Adele estaria recorrendo à hipnose para voltar ao estúdio e continuar com a sua carreira interrompida. E isso tudo tem a ver com o cigarro. O que acontece com tudo isso é que o poder da hipnoterapia contra esses hábitos nocivos é de vital importância. Assim como a Adele, celebridades como Matt Damon, aquele Ashton Kutcher, Charlize Theron, então encontraram um método da hipnose, uma solução para isso, porque depois de muitas tentativas de parar de fumar, eles tiveram que usar a hipnose. E deu certo. A confusão maior é acreditar que é apenas a dependência química na nicotina. Esse não é o componente principal. Porque se fosse isso, só aqueles adesivos que nós compramos em farmácia e suplementação resolveriam. O que as pessoas não percebem é que o grande problema, o grande entrave, é a dependência psicológica, mental, do cigarro. Que isso precisa ser quebrado. Como a hipnose pode ajudar a parar de fumar? Talvez seja essa a pergunta que você deve fazer. A hipnose é efetiva contra o controle do tabagismo, pois ela lida com os fatores terapêuticos, psicológicos, como comportamentos do vício. Comportamento do vício. O que isso tem a ver? Claro que nós não estamos falando nem dos fatores químicos, pois esse é um estado. E as sugestões hipnóticas alteram nossa fisiologia, modificando as reações biológicas do corpo. A hipnose, ela é uma parte lógica, e que a pessoa sabe que precisa fazer, mas não consegue. É que nessa hora, nossa mente consciente, ela é racional. Ela é racional. Responsável pelas nossas decisões. E entra em conflito com a parte do inconsciente, que é emocional e tem dois impulsos. Pois é a técnica da reprogramação do cérebro. Nós temos que reprogramar novamente. O que equilibra o consciente e o inconsciente. Quando os dois estão em equilíbrio, nós conseguimos ter força e reprogramar o cérebro. Isso vai ajudar de maneira efetiva o seu paciente. Além de atingir o objetivo, a transformação é duradoura. Estudos científicos demonstram que mais de 80% dos fumantes têm sucesso com a hipnoterapia. Para parar de fumar,
para parar de usar essa compulsão, esse vício. A hipnoterapia é dividida em 3 fases. O primeiro trabalho que nós executamos tem a ver com a situação ao estado hipnótico. Para colocar a pessoa em transe, que a maioria das pessoas querem, buscam. E vamos ao tratamento. Como é esse tratamento? Colocamos ele em transe, apenas num estado de relaxamento mais profundo. E nesse relaxamento profundo, ele pode ser leve ou aprofundado. Podemos estar num estado alfa ou delta. Esses são estados mentais em que existe uma frequência mental. E aí você pode acessar. A qual nós vamos buscar no inconsciente. Lembra que nós falamos sobre o cofre das informações? Quando nós acessamos isso, nós vamos buscar no cofre. Extrair as informações que estavam contidas no inconsciente do paciente. E essas informações, as quais ele conscientemente, ele não admite, ele rejeita. Porque isso começa a fazer parte das suas crenças, dos seus conceitos. E o que impede de atingir esse objetivo? Dessa forma, posteriormente, com a análise da anamnese, vamos lembrar da anamnese, porque ela tem que estar ali, você tem que estar acompanhando sempre, pode fazer uma ressignificação. O que quer dizer isso? Mudar a mente, mudar o mindset, criar um nível de força para o inconsciente. E dessa forma sistêmica, abundante, fazendo essa sensação, sugerimos novos hábitos e novos padrões comportamentais, as quais aquilo que ele veio em busca. Sempre no final de todo o processo hipnótico, no decorrer das consultas, o paciente passa pelo processo de reversão do transe hipnótico, voltando ao seu estado normal consciente. Chamamos isso de volta ao estado precedente. E aí o lado consciente, ele já absorveu toda essa informação e transforma em verdade. E a terapia é feita diretamente na mente, no trabalho do consciente e do inconsciente. Em sono terapêutico. Porque quando você faz um trabalho de hipnose, você acessa isso. E lá são implantados registros na memória para que ele tenha uma certa aversão a algum determinado situação. Exemplo, vamos supor que ele deteste algum alimento, alguma bebida, alguma coisa que traga repugnância. Nós implantamos isso como verdade na sua mente para que toda vez que ele use o cigarro, isso vai trazer uma certa aversão àquele gosto. E a mente vai trabalhando com isso, transformando isso em verdade. E aí ele vai ter rejeição ao cigarro, utilizando apenas os sentidos da percepção. Atitudes e reação no meio desse tratamento vai acontecer. Também é feito um bloqueio de registro de memórias. Isso tudo nós falamos do inconsciente. Principalmente buscar lá no fundo as possíveis causas que ocorreram naquele período, onde que levou a pessoa a buscar o cigarro e esse vício. Além de utilizar um processo de energização, nós fazemos uma limpeza no inconsciente para que ele limpe o organismo através de modos, maneiras, informações para a mente inconsciente, onde ela capta essas informações, fazendo essa limpeza e liberando as situações que estão no organismo, limpando. É como se fosse fazer uma desobstrução de todas as vias aéreas, respiratórias. Além de utilizar essa força energética, né, que vai ajudar ao seu paciente. Em poucos dias, a pessoa fica totalmente livre dos efeitos químicos e psíquicos do cigarro, do tabagismo. O paciente entra em transe, mas não dorme. Entender isso também é muito importante, porque ele vai
entrar num estado alterado, mas ele não vai ter força para querer sair fora desse estado. A pessoa pode esquecer de alguns momentos da terapia. É uma estratégia do inconsciente para facilitar a fase de transformação. Abalos emocionais podem levar uma pessoa viciada ou potencializar a força do seu cigarro. Podemos criar uma situação em que dificuldades no relacionamento familiar, paterno, com a mãe, dificuldades de brigas entre pais e filhos, período de ansiedade, antes de vestibular, antes de provas, etc., levam o paciente a buscar essa situação de busca de um prazer, e isso pode, mais tarde, trazer uma situação de entrar, através das fugas mentais, entrar para o vício. E aí vai acontecer de ficar isso na mente e o fumante começa a ficar mais adepto aos seus problemas, à sua ansiedade, e a sua dependência poderá se tornar cada vez mais forte. A mente humana, desde o nascimento, é condicionada e induzida. Tudo depende do que nós colocamos para o nosso cérebro. Chamamos isso de uma perfeita higiene mental, familiar, social, ambiente do trabalho. Quanto melhor for essa higiene mental, menores são os riscos de a população entrar nesse estado. Essa abordagem sistêmica deve estar presente a partir de agora nos seus atendimentos clínicos. O tratamento do vício do tabagismo não deve estar isolado somente ao fator social e familiar. Além disso, como o ato de fumar está muito relacionado aos estímulos comportamentais, porque assim, muitas vezes, em algumas épocas, era muito legal, todo mundo fumava, porque era social, né? Então, nós temos que cuidar muito com esses comportamentos. E o ideal é associar o tratamento medicamentoso, né, esse tratamento, com o lado de um acompanhamento médico, e isso vai ajudar você a fortalecer ainda mais o seu paciente. Uma das coisas que ocorre muito é que nós temos que liberar isso da nicotina. E o cloridato de bupropiona, ele é um remédio para parar de fumar, que é vendido em farmácias apenas com receita médica. Esse medicamento atua no sistema nervoso central, né? E ele é um coadjuvante muito potente para restabelecer o equilíbrio bioquímico do corpo, reduzindo os sintomas desagradáveis, né, causados pela falta de nicotina. Chamamos isso de abstinência, né? Com acompanhamento psicológico, terapêutico, de modo a desenvolver estratégias para lidar com gatilhos que fazem você acender um cigarro. Porque muitas pessoas acendem um cigarro, muitas vezes, pelo fato de ter a vontade de acender, muitas vezes nem fumam. Então, isso é um padrão. Desse modo, que aliar as terapias comportamentais é realmente válido para o sucesso contra o tabagismo. Aprender a meditar, entrar em equilíbrio, praticar yoga, ele fortalece o nosso corpo. São duas alternativas muito válidas que contribuem enormemente para atingir seus objetivos. Novos hábitos de vida também são fundamentais nesse processo. Por isso que eleger a terapia sistêmica aplicada é uma escolha mais assertiva ao combate do vício do tabagismo, já que contempla, além da adoção de novo estilo de vida, uma reprogramação da mente necessária para evitar de fumar. Trabalhar o eu, de uma forma consciente, enquanto peça-chave do seu sistema, fazendo com que o paciente entre em alguns fatores a influenciar um estado emocional crítico que impactou em suas decisões, em sua vida. Quero aqui salientar que fortalecer o equilíbrio emocional é de extrema importância, é fundamental durante todo o processo do tratamento e faz parte do comprometimento do paciente no tratamento. Porque quando nós trabalhamos com as emoções, nós começamos a fazer essa conexão.
E isso vai ajudar o paciente a sentir cada vez mais ligado e comprometido com aquilo que ele busca. A abordagem da terapia sistêmica aplicada com ênfase em hipnose vai garantir mais resultados. Resultados para a sua clínica, com seus pacientes. E aqui destacamos fortemente a hipnose. Porém, não há como não fazer um estudo holístico e sistêmico dentro desse processo. Porque tudo é um todo. E nós precisamos de um todo para que o nosso paciente saia cada vez melhor desses tratamentos. E tratar de uma maneira planejada, com eficácia e segurança, vai trazer o paciente novamente ao seu estado de cura. Grande abraço.